Olá, meu amigo, minha amiga, aqui estamos para mais uma temática do podcast Atitude Diferente. Satisfação reencontrá-la. E hoje estamos aqui, eu, Givanildo de Paula. Evandro Domingos. Esqueci meu nome, né? Tá massa. Temos ali também nos bastidores, na parte operacional, Leandro Ramos e ali Adriano Galindo. E hoje contamos com duas ilustres e elegantes pessoas, né? A Patrícia Gabriela, seja muito bem-vinda, Patrícia. Estamos aqui também com a Samila, né? Que nos abrilhanta hoje aqui através do convite da Gabriela. Muito obrigado, Samila, por se fazer presente aqui no podcast do Atitude Diferente. E hoje queremos, em continuidade, porque no podcast anterior, você que nos acompanhou, viu que tratamos de um assunto de extrema importância para as famílias, né, para as nossas famílias, para a nossa sociedade, que é o transtorno do espectro autista. É isso? Isso. Isso não errei não, né? Não. É que é um baita nomão, aí dá até um medo de pronunciar. Mas é isso mesmo então, transtorno do espectro autista. E no podcast anterior, abordamos esse assunto sob a ótica, sob a percepção do nosso amigo Luiz, né, Evandro? Isso. E ele pôde engrandecer o nosso encontro, narrando aqui a sua experiência, a sua busca pelo conhecimento, em razão de ter um filho nesta condição com o transtorno do espectro autista. E hoje nós temos aqui duas especialistas, né, conhecedoras da temática, porque são duas psicólogas, são duas pessoas que conhecem profundamente da questão cognitiva do ser humano. Então, o intuito hoje do podcast Atitude Diferente é justamente levar a você um aprofundamento a mais dessa temática importante, né? Que, repito, tem inclusive tido bastante, né, e importante divulgação na nossa sociedade. Até porque as pessoas estão buscando conhecer, porque o caminho, né, para essa questão é justamente o conhecimento, né? Na verdade, nós defendemos que o conhecimento não é somente o caminho para uma e outra coisa. O conhecimento ele é libertador, né? A pessoa, quando conhece, ele pode falar com propriedade sem que ele possa estar cometendo qualquer injustiça. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Eu tenho certeza que, assim como nós, você aprenderá muito com essa temática. E eu gostaria, então, de passar a palavra primeiro para a Gabriela, para que ela pudesse se apresentar para este nosso público, né, esse nosso maravilhoso público, se apresentar, dizer um pouco sobre ela, mas eu já gostaria de antecipar aqui que a Gabriela está candidata a conselheira tutelar, né, Gabriela? Isso. E é esse um dos grandes motivos que me alegra o coração hoje aqui, de trazer uma pessoa que me é conhecida, uma pessoa que é de coração sensível ao bem, né? Que inclusive é uma pessoa que me foi indicada pelo mestre Damião, que é um amigo de caminhada salesiana. E quando vem pelas mãos do meu irmão Damião, com certeza é uma pessoa que terá muito para colaborar com a nossa sociedade, para doar-se para a nossa sociedade. Então, dizer que a Gabriela, além de nos auxiliar hoje para que possamos conhecer um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, é também uma pessoa indicada por mim para conselheira tutelar do nosso município de Campo Grande. Tá? Gabriela, você pode se apresentar, minha querida, por gentileza. Muito obrigada. Bom, eu sou psicóloga, né? Há 15 anos, quiçá mais, né? Que eu lembro, assim,
falando sobre transtorno espectro autista, sobre essa convivência com criança e adolescente, né? Então, vem desde a minha adolescência, né? Dentro dessa missão. Me formei psicóloga, hoje 15 anos nessa luta dos direitos da criança e do adolescente, né? E tive vivências com medidas socioeducativas em meio aberto, com atendimento a criança e adolescente numa clínica psicológica. Além da vivência em família, né? Com um sobrinho com transtorno espectro autista e o meu filho sendo pré-diagnosticado, né? E depois a gente descobriu que ele não é, né? Então, é isso. Muito bem. Samila, você também pode, por gentileza, se apresentar para que o nosso público possa conhecê-la? Bom, meu nome é Samila, eu sou psicóloga desde 2010, já atuei em CRAS, atualmente eu sou servidora pública, psicóloga da segurança pública e também faço atendimento clínico. Vim aqui dar um suporte na conversa, né? Porque eu trabalho junto com a Patrícia Gabriela, sei da profissional que ela é, da ética que ela tem, e falar um pouco sobre autismo. Lembrando que meu foco é mais nos pais, né? Das crianças, né? Porque eu atendo adultos e adolescentes. Mas a psicologia também, né? Engloba todo... Porque a gente não pode esquecer também dos pais das crianças, né? Que é um sofrimento também para eles. Foi uma das coisas que nós conversamos do outro podcast. Nós falamos muito da criança, mas os pais também precisam de um suporte psicológico, entendeu? Tudinho. Sim. E que muitas das vezes também até eles mesmos não reconhecem que precisam. Mas que também é um suporte bem necessário para eles. Sim. Muito bem. Feitas as apresentações. Evandro, você tem alguma consideração inicial? Eu sou o Evandro, eu nasci aqui em Campo Grande, sou um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e vindo do interior. Depois das apresentações glamourosas de vocês, vou me apresentar como, né? Não tem jeito. Mas eu... só, né, mandando um abração para todos que estão nos acompanhando. E um abraço para o pessoal do podcast Descolados, que tem uma campanha de alimentação, que eles arrecadam alimentos no podcast deles. E que esses alimentos serão destinados para uma atitude diferente. Você falou descolados? Fala descolados. Deslocados. Deslocados. Deixa eu descer o Deslocados e descolados, pessoas, né? Me perdoe, companheiros. Era deslocados, né? É o efeito da cerveja que vocês me bebedaram, viu, gurizada? Perdão, mas assim, são nossos colegas, são nossos amigos, né? A gente conversa de vez em quando, né? E eles têm uma campanha de alimentos. Então acessem o podcast deles, levem alimentos ou mandem recado para eles que eles vão buscar esses alimentos e serão destinados para a nossa associação lá no Jardim Centenário da Atitude Diferente. E o Atitude Diferente, se vocês quiserem conhecer, fica no Jardim Centenário 588, na rua Moçambique. Dá uma passadinha lá, veja os nossos projetos, conheça a nossa estrutura, converse com a Luciene, que está lá totalmente à disposição da nossa associação. Tá? Então dá um chego lá, conheçam os professores, que são maravilhosos, são espetaculares. Tá? E também nós já estamos arrecadando roupas e brinquedos. Tá? Então, se você tem aquele brinquedo que seus filhos ou você mesmo não estejam mais brincando, leve lá na nossa associação que nós vamos destinar às crianças que gostariam de ter um brinquedo e por alguma ocasião não tem. Tá? E roupas também. Muito bem. Só destacando, né, Evandro, que nós estamos em atividades contínuas lá no projeto. Né? Então, Dia das Crianças, logo em seguida vem o Natal. Lá, o nosso público são crianças e adolescentes. Então, estão sempre precisando de algum incentivo. Quem quiser conhecer o projeto, pode fazer contato conosco pelas mídias, como também pode ir lá na rua Moçambique 588, que é onde o Evandro já anunciou. Ou então pode também nos acompanhar além do YouTube aqui, né, o podcast, dá uma acessadinha lá no Instagram, lá do Atitude Diferente, e no Facebook também temos uma página lá no Facebook do Atitude Diferente. Dá uma acessadinha lá, manda um recadinho e tal, que a gente entra em contato com vocês. Muito bem, vamos então ao tema, né? E acredito que, como qualquer outro assunto, é importante que a gente parta do conceito, né? Não sei se a Gabriela ou a Samila se sentiria mais à vontade, ou ambas,
para esclarecer para nós, para quem nos acompanha, qual que é o conceito, o que seria transtorno do espectro autista? Onde que surge esse nome, o porquê desse nome, quando fala-se de transtorno do espectro autista, qual que é o conceito mais amplo, de maior e melhor compreensão para nós e para o nosso público? É da psiquiatria, né? Sim. O transtorno do espectro autista essa que é uma questão assim que é bem complexa. Por quê? Porque não existe uma etiologia, né? Não tem uma origem. O que é? De onde que surgiu? O que faz uma criança estar com autismo? É importante não chamar a criança de autista, né? É criança com autismo, porque o autismo não pode definir aquilo que a criança é. Assim como qualquer disfunção ou distúrbio neuro, né? E o autismo, ele é um distúrbio de neurodesenvolvimento. Então, ele é um distúrbio ali na questão motora, na questão cognitiva, né, na questão comportamental também. Aí a dificuldade é porque, como ele é um distúrbio neuro que não tem uma origem, né? A gente fala aí de origem, vamos lá, a gente precisa detectar uma pessoa que ela foi acometida de um AVC. Ela vai fazer um exame ali neuro específico, vai ter um maquinário que vai realmente fazer um diagnóstico disso. Então, o diagnóstico do espectro autista, ele é clínico. Ele é clínico. E olha o risco que isso tem, né? O que significa ser clínico? Você pode detalhar, por favor? Sim. Ser clínico é você... Vamos lá, falando sobre padrões comportamentais, né? A gente fala sobre o desenvolvimento da criança. De 0 a 3 anos, ela tem que engatinhar, né? Ela tem que começar a copiar os gestos das pessoas, né? Você fala, não, a criança, não, né? Então, o seu desenvolvimento ali, uma criança para te imitar, para ela falar não, você fala não, ela não. Para ela te imitar, tudo é movido a questão neural, questão comportamental, né? E cognitivo. Ela sabe que aquele não é não, que não pode, ou sim é sim, ou a expressão facial da mãe brava, ela sabe que a mãe tá brava, né? Que daquilo vai surgir algo que não é uma recompensa positiva. Então, quando a criança ela não se desenvolve de acordo com as expectativas daquilo que é dito como normal, né? Ela tem algum distúrbio ali. E clinicamente você analisa, né, essas funções, as funções cognitivas, você vê que está fora daquele padrão, né, estudado e dito como normal. E dali o profissional, por exemplo, o neuro, ele vai ver lá, a criança não está se desenvolvendo de acordo dos 0 aos 3 anos, dos 3 anos aos 6 anos, dos 6 anos aos 8 anos. Ela não está dentro daquela média, né, de desenvolvimento que se espera do ser humano, né? Então, clinicamente, o neuro vai falar, olha, ele está em atraso cognitivo, ou essa criança não está falando direito, né? Ou ela está falando com dificuldade, eu vou te encaminhar para um fono, né? Aí o especialista fono vai atender essa questão da fala, e não só da fala. Fono é muito mais que isso, né? É fala, é memória, é organização da fala. Então, assim, clinicamente, para uma criança ser diagnosticada, falar assim, olha, ela não está dentro desse comportamento esperado nessa idade, ela
passa pelo neuro, passa pelo psicólogo. O psicólogo analisa, né, vê que clinicamente ela realmente está em atraso de desenvolvimento, por exemplo. E ali, do psicólogo tem o fono, do fono tem o terapeuta ocupacional, que vai também trabalhar essa questão cognitiva de ordem, de desordem, de até motora, né? De coordenação motora. Então, eu falo que a maior dificuldade, né, do transtorno espectro autista é da aceitação familiar de que o seu filho não está dentro daquele padrão esperado. Então, eu falo assim que isso, psicologicamente, né, eu acho que é um dos maiores desafios, né? Você, por exemplo, você vai num profissional neuro e ele fala assim, olha, vamos encaminhar vamos encaminhar o seu filho para um fono, para um psicólogo, terapeuta ocupacional, porque ele está comprometido de forma cognitiva, de forma comportamental. E o pai fala, mas como assim? Ele, olha, eu não posso fechar um diagnóstico assim, né? Não existe um profissional que você leve sua criança uma vez só lá e ele, olha, seu filho tem autismo. Seu filho está com autismo, né? O profissional que fizer isso está totalmente errôneo. O conceito, então, na verdade, não é um conceito fechado, é um conceito bastante aberto, diga-se. Não é fechado, não há consenso, mas a palavra autismo veio da psiquiatria, antes mesmo de existir a psicologia. Mas onde que eles acharam esse nome, autista? Então, aí eu não sei te dizer, porque é da psiquiatria, mas assim, não há consenso, não é... Por exemplo, também não tem estudos científicos, por exemplo, tem gente que comenta, é genético. Não tem estudo científico comprovando. Não tem. Então, não há consenso, né? A origem, então, do transtorno, ele não é comprovado. Não. Não Não tem etiologia. Não é. Tem etiologia, você Não, já falou, não né? tem. Então, mas assim, a criança, ela nasce com o autismo? Aí é que tá. Aí cada cientista, cada abordagem vai explicar de uma forma. Você vai procurar, por exemplo, tem cientista que vai falar que é genético. Mas não, aí é que tá. Não tem estudo que comprove isso. Ele está estudando, mas vocês podem procurar nas revistas científicas. Não tem. Mas aí depende da abordagem. A psicologia aí é que tá, né? Às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos. A gente, que é psicólogo, a gente não gosta muito dessa coisa do padrão, como a Gabriela expôs, né? Tá, o que é o padrão? Seguir a criança que consegue se adequar ao capitalismo, vai pro balé, vai pro judô, começou a falar com qualquer idade que é esperada, né? Sim, 2 Às anos. vezes é só uma criança que não tá naquele tempo, que não entende, que não... E os pais têm que aceitar também que às vezes é que o espectro autista, a principal, o que chama atenção é que a criança se recusa a se inserir na linguagem, na fala, né? Não fala. Isso é totalmente angustiante, né, para os pais. Mas dá para ser trabalhado. Então, a gente entende que é muito difícil ter uma criança que não fala. E é por isso que é bom, então, passar por vários especialistas. Sim, né? e foge totalante do nosso mundo, do contemporâneo, que é fala, que é imagem, né? Deixa eu perguntar. Eu falo assim, né? Vamos lá, vamos criar um podcast. Faz de conta que estamos num podcast em que só você fala português, né? Aí aqui a gente coloca uma pessoa que fala russo, outra pessoa que fala japonês, né? A outra pessoa que fala inglês. E nós 3 vamos dialogar coisas com você referente ao podcast. Tipo assim,
que pergunta você vai direcionar e como que você vai entender o que está sendo devolvido a você, entende? Então, assim, o autismo é essa linguagem, a expressão... É o mundo do autista, ele não consegue se comunicar, mas ele tem uma linguagem interna. Aí o trabalho da psicologia é descobrir quem é esse sujeito, quem é essa criança. Por isso que a gente não gosta de padronizar. Vamos fazer a terapia comportamental tal. Não vou dizer nome, porque tem gente que funciona. Não tô aqui criticando, né? Mas padronizar é muito perigoso. Você tá falando, então, você tá falando assim, para uma criança serve, mas para outra criança, às vezes, pode ser outro caminho. Isso. Eu vou pegar a criança X e vou fazer uma troca. Geralmente é lúdica, a gente inventa ali na hora. Eu vou tentar ter a sensibilidade de entender aquela criança e descobrir a linguagem dela, que não necessariamente vai ser o português, vai ser... uma fala que vai sair oralmente, que seja entendível. Mas a criança, ela tem pensamento criativo, pode ser desenvolvido. E um dos cuidados, né? Uma experiência, assim, de casa que eu tive. O meu filho, ele era totalmente disfuncional, né? Eu brincava, falava assim, minhas amigas com filhos na mesma idade do meu... Eu olhava, fazia propaganda enganosa de criança, né? Porque o meu é totalmente disfuncional, o meu é diferente. O meu, com 8 meses, ele pula o berço, né? De noite, ele pega o Toddy da geladeira e abre e come tudo. E eu vou conversar com ele, não entende o que eu tô falando, ele me morde, né? Então, assim, por que disfuncional? Porque em casa tinha muito amor, muito carinho, muito... E o ideal, o que nós esperamos é que a criança devolva esse mesmo amor, esse mesmo carinho, aquilo que é construído dentro de casa. E daí eu não tinha isso de volta. E era muito frustrante. Eu falei assim, mas gente, o que está acontecendo? Por que que... E eu chamava ele de mãos de Lula, porque ele... Tudo, parece que a gente ia no mercado, ele conseguia derrubar uma vitrine inteira, assim, com ele no colo, porque ele agarrava tudo de uma vez e rápido. E daí eu falei assim, mas gente, eu preciso levar ele num profissional. Assim, eu aceitei, né? Eu aceitei. Meu filho é diferente. Eu vou levar ele num profissional. E talvez essas mãozinhas seja uma forma de se expressar da criança, mas pro adulto, né, tá? Claro que vai incomodar, vai quebrar as coisas, mas assim... Tem ali um sujeito que tem uma linguagem, ele se comunica, só não da forma que a gente espera. Por que o nome espectro? Desculpa, assim. Porque tem níveis. Tem autista T1, T2, nível 1, T3. nível 2 e nível 3, Que... leve, moderado e grave. Então, desculpa, pode falar, gente. Não, pode falar. Bom, puxando aí já a questão do... Só finalizando a minha experiência. Verdade, então é verdade, perdão. Finalizando a minha experiência, eu levei ele numa neuropediatra. A neuropediatra falou, não, calma lá, né? A gente não pode diagnosticar, ele tem 8 meses. Aí passou 1 ano e meio, né? Não podemos diagnosticar, e eu com aquela angústia. Aí ela, ele precisa se comunicar melhor, né? Ele não está dentro do padrão esperado de desenvolvimento. Ok, aí levei na fono, levei na terapeuta ocupacional. Então, na verdade, eu aceitei o diagnóstico, um pré-diagnóstico, e levei nos profissionais que eram necessários ser levado. E levei, ele foi melhorando. Aí veio uma questão problemática, que foi a pandemia, né? Eu falo que nossas crianças aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente teve 2 anos de atraso, né? De atraso universal do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Nós tivemos uma pausa de 2 anos no desenvolvimento das crianças. Então, meu filho, ele estava desenvolvendo durante esse período pandêmico. Aí eu falei assim, ele é autista, ele está com autismo, né? Ele tem autismo. Por quê? Porque ele começou... eu privei ele de contato com outras crianças, muito medo e tudo mais. Ele começou a latir, imitar os cachorros da minha casa, né? E daí eu já não conseguia conversar com ele porque ele latia.
o cachorro ia latir lá no portão de casa, ele copiava, né, esse tipo de comunicação. E ele, nesses 2 anos, então foram 2 anos em que ele não teve contato com outras crianças, em que ele não teve as aulas normais, em que ele não brincou no parquinho, né? Que ele ficou privado mesmo de comunicação, né? E aí a gente teve um boom, que obviamente está sendo estudado, ainda tem muitas questões pós-pandêmicas que está sendo estudado, mas teve um boom de solicitação de atendimento de fono, porque as crianças por exemplo, as crianças tinham 2 anos de idade, passou a pandemia, está com 4 anos. Está com 4 anos, mas ela está com a fala de 2 anos. Ela não teve esses 2 anos na escola. Ela não teve esses 2 anos de parquinho, de sobe, desce. Então, e o comprometimento que essa pausa, né, trouxe para essas crianças? E aí, com seu filho? Então, aí nós temos uma coisa muito delicada, né? Tipo, ok, meu filho ele não olha ele não olha no olho. Ele tem dificuldade de se comunicar. Ele tem dificuldade de interagir com outras crianças, mas nós tivemos 2 anos de não interação que nós perdemos. Nós, adultos já formados, né, desenvolvimento psíquico formado, nós tivemos comprometimento. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras no socializar-se. Nós temos aí um boom no mundo que eu falo assim, não é sensação minha, são estudos. As pessoas perderam a paciência um com o outro, a paciência de interação, os aniversários mudaram, né? Então, as formas de comunicação mudaram e as crianças, sabe? Como foi esse desenvolvimento nesse período? Então, aí nós temos essa questão muito delicada. E a outra questão delicada é de não aceitar que sua criança está com autismo. Essa não aceitação, porque quanto mais precocemente você encaminha eles para os profissionais que vão vão ajudar essa questão do desenvolvimento neuropsicomotor, mais o nosso cérebro ele é moldável, né? Então, você tem mais chances de tornar ele, né, um adulto que não precise de você, seus cuidados. Né? Um adulto que consiga gerir a própria vida. Deixa eu voltar na questão do seu filho. Após a pandemia, qual o trabalho que você fez em termos? Já socializa hoje? Como é que está? Ele foi diagnosticado com o que, na verdade, então? Sim, aí é que tá. Eu tive condições financeiras de abarcar tudo aquilo que uma criança precisa. Né? Que infelizmente não é a situação de toda pessoa. Mas eu levei numa boa neuro, que não diagnosticou meu filho. Né? Quando se fala em pré-diagnóstico, estamos estudando, né, a possibilidade de ter que tratá-lo como uma criança com autismo. Né? Estamos estudando a hipótese. Então, disso, eu fui encaminhada para vários profissionais. Eu fui encaminhada por uma neuropsicóloga. A neuropsicóloga, ela aplica instrumentos que vai avaliar a questão do desenvolvimento intelectual, né, desenvolvimento motor da criança. Levei ele na neuropsicóloga, levei ele na terapeuta ocupacional, ele fez as sessões, levei ele na fonoaudióloga. Estava comprometido, mas aí que tá. Hoje, o meu filho, ele é diagnosticado com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Foi retirado esse diagnóstico do autismo. Em contrapartida, eu tenho um sobrinho que a mãe dele sofreu muito com a hipótese dele de estar com autismo, né? De ser acometido. E ela recusou o diagnóstico. Recusou.
Então, Como não assim vou ela fazer, recusou? Ela recusou não de vou fazer, Ah. não vou, eu sofro, eu sou mãe, eu sofro, eu quero que o meu filho, quando você tem filho, a sua expectativa é o quê, né? Ai, meu filho vai ser médico. Nossa casa tá caindo aqui. Peraí. Aí. E então você cria expectativas, né? Claro. Uhum. Então, o seu filho, ele precisamos tratá-lo para poder desenvolvê-lo, porque ele é uma criança com autismo. Não, meu filho não tem autismo. Meu filho não tem autismo, eu não vou levar ele em tratamento, a negação, porque essa mãe está em sofrimento. Claro. Né? Eu não vou levar na escola, não vou levar em lugar nenhum. Meu filho vai se desenvolver e ali passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Com 6 anos ele não falava, aí sim meu filho precisa de tratamento. E daí, digamos que não é que é tarde demais, mas se fosse precocemente, né? Ajudaria bastante. Ajudaria muito. Você falou uma coisa muito interessante e importante, que é eu aceitei. Você disse, eu aceitei a situação e busquei ajuda. Samila, você considera que mais do que qualquer outra coisa, talvez essa aceitação por parte do pai e da mãe é fundamental para começar um trabalho e para dar para a criança aquilo que ela precisa, uma criança que está com autismo? Ou você tem uma outra perspectiva? Não, aceitar o tratamento, se tiver condições, é importante, né? Mesmo que depois o diagnóstico caia. O tratamento é importante. Eu digo aceitar porque, assim, já vi algumas situações em que o pai e a mãe, mais ou menos nessa narrativa aqui que foi feita pela Gabriela, do pai e a mãe querer esconder o filho para que a família não descubra, para que os coleguinhas não descubram, para que o vizinho não saiba, como se fosse uma vergonha. Então, assim, e aí acaba não dando para a criança o tratamento, o acompanhamento necessário, ou dá um acompanhamento tardio quando poderia ter evitado todo um sofrimento. Então, assim, esse aceitar é justamente nessa perspectiva que eu te pergunto se você também concorda que é importante. Porque até esse exemplo aí é violação, né? Violação dos direitos da pessoa se tratar, da criança se tratar. É acesso à saúde. Mas eu entendo, sim, que o Brasil tem casos, né, de esconder qualquer pessoa com transtorno, né, mental. Tem gente que tem vergonha. Então, a aceitação é importante. Por isso que é bom falar. Por isso que é bom a gente estar aqui nessa mesa falando sobre isso. Falando sobre também a queda de muitos diagnósticos. Do estigma, né, que tem a pessoa com transtorno mental. Sendo que você pode desenvolver... Falando nisso, nas pessoas que não têm condições, o autismo precisa muito de políticas públicas, né? Não precisa só de diagnóstico, né? Precisa de incentivo. Ele é muito estudado, há controvérsias, mas é um assunto que as pessoas se interessam muito. Agora está tendo um boom de diagnóstico, assim como teve o TDAH, está tendo muito autista, né? Então, e as pessoas que não têm condições? As pessoas que não têm conhecimento, que vão achar que é uma coisa espiritual, que é uma coisa de outra ordem, vai esconder. Que é frescura. Que é frescura. Que é mimimi, que é birra. Ou... Que é falta de surra. Da violação, porque às vezes o autista não vai falar, aí vai tratar, né, vai esconder, igual... Tem terapias, eu acho até, porque eu lembrei, tá, gente, que usa até o termo adestramento da criança, que eu acho horrível. Nossa, eu já ia falar isso. Né? Assim, horrível, mas tem. Vocês podem nome. Procurar que tem. Até, vou ser sincero assim, eu posso estar errado, tá? Desculpa. Mas o nome espectro, eu acho feio também, cara. Me lembra muita coisa assim, sabe, fantasmagórica, não sei, poltergeist, alguma coisa desse tipo. Não, é sério. Eu tava até com medo de falar isso aqui, ser reprimido, mas assim, me lembra isso daí, eu acho até esquisito. Por isso que eu perguntei de onde que A veio isso. psicologia, vou te contar um segredo, não gosta nem do termo autista. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo. A gente fala porque é o termo do nosso tempo, contemporâneo, todo mundo vai entender no podcast. Mas qual que seria a melhor nomenclatura para isso? Sujeito, é a criança. A gente tem um olhar voltado para aquela criança em especial.
A gente não diagnostica dessa forma. É para além do autismo. Uhum. É uma criança. E ela É um precisa ser dos ali, então. mesmos cuidados, sabe? Ela precisa dos mesmos cuidados. E que os pais têm que ter paciência, gente. Se veio com uma atitude diferente, Mas você sabe que eu né? vejo também, assim, algumas pessoas até da sociedade assim falam, se o seu filho tem alguma coisa de diferente, a própria sociedade fala assim, ó, tem que levar ele no médico, tem alguma coisa, né? Vai, ó. Eu passei por isso. Sim. Eu tenho um dos meus filhos, tenho 3, do mesmo casamento, que não existe mais o casamento. Mas um desses 3, ele teve muito sofrimento ao nascer até os 5 anos. Era casa, escola e hospital. Casa, escola e hospital. Né? Então ele sofreu muito. Então, com isso, assim, criou-se algumas barreiras para que ele desenvolvesse, né, o contato com as outras pessoas. E as pessoas me julgando, assim, você tem que levar ele no médico, assim, mas eu já levei. Aí você né? toca no ponto do sofrimento dos pais, porque vem a cultura também, a sociedade. Já fica dando diagnóstico. E você fica preocupadíssimo. Eu fiquei, Por isso a importância dos pais também fazerem terapia. Não, eu tenho filho que fala. Vou fazer terapia para poder sair disso tudo que estão colocando em cima de mim. Porque estão julgando, estão olhando, estão apontando. Estão falando que a culpa é sua, que foi você que passou um gene. Gente, isso para mim é um absurdo, porque não está comprovado. Então, uma das coisas que eu ouvi culpa foi isso gigante. também. Então, já pensou? Entendeu? Que a criança Você que ama a desenvolve- criança, a culpa é minha. Tem gente que já chega assim na clínica, a culpa é minha, é genética, eu que passei isso E pro meu filho. existe várias teorias. Por exemplo, se você tiver filho com uma idade muito avançada, seu filho vai nascer com autismo. Então, isso que eu ouvi também. Má alimentação, não sei o que. Assim, eu não posso ter mais filho então a partir de agora, porque eu já tô com a idade esquece avançada. essas coisas. A desnutrição. Me alimento né? mal pra caramba, não pratico exercício. Entendeu? Exato. Se eu tiver mais um filho, então ele vai. Aí uma questão muito interessante, né? Por exemplo, uma escola preparada para receber uma criança com autismo. Essa escola, ela existiu em 2019, no município de Curitiba, né? Que é 100% adaptada para receber uma criança com autismo. Mas né? atende 2019, aí veio a pandemia, 2020, 21, 22, estamos em 2023. Olha como o tema é novo. E as nossas escolas com essas crianças? Deixa eu né? só voltando para essa escola, então, agora. Ela atende só crianças com autismo ou não? Atende geral? Então, eu não estou lembrada se é misto ou não. O que vocês Mas acham disso a aí? escola é 100% adaptada. Tá, adaptado. Sim, na verdade, por exemplo, o autismo, a criança com autismo, ela precisa de rotina. Ela precisa de chegar, a carteira dela está no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, o mesmo professor. Você entende? Então, pensa no que eu tô te dizendo agora. Mesmo jeito, mesma rotina, mesma forma, mesmo professor. Aí vamos lá para um colégio, não sei, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Então, se chega uma escola pública, que nós temos aí 32 crianças dentro de sala de aula, ainda faltando vaga escolar, né? Aí tem 32 crianças em sala de aula, você matricula o seu filho, que precisa de uma rotina, dos mesmos colegas, dos mesmos professores, no mesmo... E esses professores estarem preparados para essa rotina, preparados por uma crise. O que é uma crise do autismo? Né? A crise, ela é justamente isso que eu te falei. Coloca você que fala português, né? Eu que falo japonês, a Samla fala inglês, e a gente vai fazer um podcast. Aqui vai ser gerada uma crise de comunicação. Ninguém vai me entender, ninguém vai te entender, ninguém vai entender ela. E com a criança vai ser a mesma coisa. Então, e a criança com autismo é exatamente isso. Então, assim, que escola pública, por exemplo, em Campo Grande, que escola pública, viu? Comum, está preparado para receber essa criança? Né? Eu não sei se que tipo de capacitação está sendo feita? Quais são as políticas públicas que têm sido levantadas para atender esse público? Mas vocês acham que assim, as escolas têm que estar preparadas para isso ou tem que ser criada uma escola especialmente para aquelas crianças com autismo? O que vocês pensam a respeito disso? Ou tem que ser mesmo para ter convívio, para ter contato com outras crianças? Ou não, tem que ser... É como se fosse... Me perdoe o termo, assim, nem sei se pode colocar isso, mas cria-se uma nova PAI para eles. Sim.
Bom, não desmerecendo hoje nós temos uma instituição aqui linda, né, que foi criada em 1990 por psicólogos, inclusive, que é do AMA, né, Associação, enfim, atende os pais e as crianças e adultos com autismo, aqui em Campo Grande. Então, é o lugar, assim, né, que não tenho muita propriedade para dizer, porque, infelizmente, não visitei, né? Mas é um local em que os meus pacientes, filhos de pacientes, neuro, sempre apontando esse local, Eles né? vão lá, tá tudo preparado para o atendimento das crianças. Isso. Né? Desde a sua entrada até a sua saída. Não desmerecendo, mas voltando a falar, né? A criança não é a criança autista. Autismo não tem que ser definição de personalidade, de persona, de pessoa, não tem que ser uma definição separada daquilo que é humano, né? Então, assim, pessoa com autismo, pessoa com depressão, né? Pessoa que não tem nada a ver, mas pessoa com ansiedade, não é pessoa ansiosa, pessoa depressiva, pessoa, enfim... Olha como isso é pesado, né? Eu pegar uma pessoa, vamos um exemplo. Se eu pego uma pessoa com autismo e falo pessoa autista, né? Quer dizer, essa pessoa, então, ela é isso que ela é. O que seria definindo já a pessoa que isso. ela... Então, assim, ela tem que ter um mundo só dela, tipo, uma escola só dela, separar ela da humanidade, entende? Separar ela das outras crianças. Eu tô perguntando isso, assim, não que eu queira isso, entendeu? Eu tô perguntando isso porque para esclerecer também a opinião de vocês também. Isso. Porque foi se pregado algumas coisas aí anos anteriores. A sociedade, ela tem que estar sempre... Isso é importante, as políticas públicas, né? Tá sempre preparado para receber as diferenças. Cara, né? mas aí tem que preparar toda uma uma escola né? pública, inclusive, é um sonho, porque infelizmente a nossa realidade ainda não permite. Mas seria o ideal, uma escola inclusiva, com professores capacitados, com uma sala com menos alunos. Eu tô me colocando porque eu trabalhei em escola particular aqui em Campo Grande, né? Eu estava na coordenação, então eu tinha um contato com os alunos, eu entrava em sala, eu tinha um contato com eles nos corredores, né? Na própria coordenação, quando vinham procurar, e na sala de aula também. E mesmo estando na escola particular, cara, tinha lá uma pessoa para atendê-los, mas, cara, eu não estava preparado para aquilo. Não estava preparado mesmo, assim, não me capacitaram para trabalhar com pessoas com saúde mental. Né? Então, eram vários níveis ali. A escola não fazia Hoje eu tenho um cliente que é um grande guerreiro e ele tem um filho com autismo. E ele enfrentou, como diz ele, enfrentei o mundo por causa do meu filho, né? Inclusive, deixou vários sonhos dele para trás, porque o sonho dele é dar para o filho tudo aquilo que ele considerou que era necessário. E ele encontrou, é uma pena que eu não me recorde agora o nome da escola, mas uma escola municipal, se não me engano, ali próximo do aeroporto ali. Inclusiva, uma escola que tem uma equipe que conhece do assunto, que acompanha, e o filho dele agora está para fazer 18 anos, se eu não me engano, agora em outubro fará 18 anos. E ele diz assim, o meu filho, ele tá voando. Ele fala isso com um orgulho. Que legal, hein? Mas foi um trabalho, tudo isso que vocês relataram aqui é um trabalho que eu acompanhei. E ele muito crítico, porque quando as pessoas vinham com alguma fala a respeito e ele discordava, ele realmente colocava a situação, dizia, não é dessa forma, não funciona, né? Até uma pessoa que acabei me esquecendo, mas teria engrandecido muito o nosso podcast anterior, na conversa com o Luiz, poderia ter convidado ele também. Então, eu sei que tem essa escola, e sei também que no estado tem algumas escolas que destinam já um professor auxiliar, um auxiliar, né? No município também. Cuida dessa questão tem amigas minhas que são atendidas especial, né?
que entraria também, que poderia entrar nessa situação. Mas a questão é assim, preparar todo mundo, desde a pessoa que recebe o aluno no portão do colégio, né, até os professores, passando pela coordenação, passando pela merendeira, passando por todo mundo, né? Todos Sim. A Escola Especial Colibri. Escola Especial Colibri? Fica atrás da Escola Santos Dumont, no Santo Amaro. Sim, então, meu filho, então essa aí, então, meu filho fez muito bom. Terapia ocupacional lá e terapia cognitivo-comportamental na escola. E é uma escola Colibri. municipal, a Colibri. Eu não sei. É pública. A Colibri, salvo engano, é uma organização da sociedade civil, né? Uma ONG. É uma ONG, não é a escola municipal. Mas assim, corrigindo a minha fala, na Secretaria de Educação tem um grupo de estudos enorme sobre o autismo, né? Essa pauta ela tem sido levantada, acho que desde 2020, não sei se é de 2020 ou antes. Também toda criança e adolescente, né, tem direito a um professor auxiliar, é direito, né? É direito desde a escola pública até a escola particular. Uma das dificuldades minhas que eu optei por colocar meu filho em escola particular. A escola particular não quer ter esse custo com o professor auxiliar. Aí eles falam que tá com professor auxiliar, você vai verificar, não tá, entendeu? Seu filho não tem. Já no município, no estado, é destinado um professor auxiliar para atender essas crianças, né? A criança tanto com TDAH, a criança com distúrbio de neurodesenvolvimento, né? Que é a criança com TDAH, a criança com autismo, a criança com algum atraso intelectual. Então, assim, isso é destinado. Quando eu falo, quando eu referencio a questão da política pública, eu não digo criticando aquilo que já existe, né? Eu acho, na verdade, até em questões de políticas públicas, né, ressalto aqui, tá melhor a escola pública do que a particular. Eu sei por questões de experiência própria. Eu tive que brigar na escola particular, meu filho tem um distúrbio de neurodesenvolvimento, ele precisa de um professor auxiliar, um professor que está dando aula para 20 alunos, meu filho está lá voando aéreo, ele não está entendendo nada, está fazendo outras coisas. Aí vem o bilhete da professora reclamando do comportamento dele, aí eu leio o bilhete e falo assim, mas gente, né, ela está reclamando de algo que eu já sei, por isso que ele precisa de professor auxiliar, né? Porque ele é uma criança que, além de... se a professora, né, vai deixar os 20 alunos para estar ensinando especificamente ele. Então, assim, é uma via de mão dupla. Se não tiver um professor auxiliar, a professora vai acabar deixando de atender toda essa demanda de 20 alunos para atender um, sabe? Então, assim, não é uma crítica às políticas públicas que já existem, né? Mas é aqui levantando essa questão de que é necessário mais. Porque, assim, necessário mais. A nossa, né? Eu não sei do restante do pessoal do grupo, mas, assim, pelo menos a pauta que eu gosto de levantar mesmo é a questão da educação, né? Pedagógica. Então, quando a gente coloca esse negócio de colocar nas escolas, que sejam preparadas, que todos tenham ali a sua qualificação para atender crianças que têm algum transtorno, eu vejo isso com excelência. Vocês sabem se tem algum projeto referente a isso aqui em Campo Grande ou não, ou no estado, para que essas escolas comecem a se preparar para atender, desde o porteiro até o professor, até a direção? Na Secretaria de Educação, na sede, tem um grupo de coordenadores de estudo, que eles têm levantado essa pauta. Para que seja colocado isso. Isso. Para que todas as escolas estaduais comecem a se adequar. Sim, eu sei que existe. Eu não lembro o nome do grupo agora, mas existe um nome até para esse Mas já grupo. é um começo, acredito, entendeu? Para que daqui a algum tempo a gente possa... Mas quando eu atendi mãe de autista e irmã de autista, né? E havia um sofrimento muito, muito grande pelo que a sociedade gerava diante do comportamento ali do filho,
né? Então, assim, por exemplo, o relato de meu filho estava no mercado, de repente ele jogou as coisas no chão. Ele teve mercado, olha só. O que tem no mercado? É gente trombando, é gente falando alto, é gente... Olha o tanto de estímulo, né? Para essa criança. Aí ela entra em crise ali, ele derruba as coisas, passa uma mãe, segura essa criança aí, eu não consigo nem falar, né? Mas são relatos de uma paciente. Então, segura esse, né? Esse peste. Outras palavras, assim, bem piores, entendeu? Então, assim, o sofrimento que ela trazia em clínica, né, é justamente de como a sociedade aborda, né, esse tipo de transtorno. Eu vejo assim também quando nós falamos, né, foi colocado também através do Leandro, né, que os ricos, né, conseguem ter um diagnóstico mais qualificado para isso tudo. Eu penso muito na questão das pessoas de maior vulnerabilidade, com menos condições financeiras. Eu penso justamente no pessoal do Antônio Barbosa, eu penso no pessoal do bairro onde eu cresci, que é no Centenário, eu penso no pessoal do Nova Lima. Quando se fala em políticas públicas, eu penso para eles, necessariamente. Quando se fala em hospital, eu penso para eles, necessariamente, entendeu? Então, às vezes eu penso assim, por exemplo, no colégio lá do Antônio Barbosa, do Lajeado ali, como é que é o nome do colégio? Padre Tomás Girardelli. Que legal se seria que aquela escola municipal tivesse toda uma estrutura, todo mundo capacitado para atender as crianças que precisam daquele atendimento, né? Porque lá é uma escola de periferia, que tem várias crianças com vários problemas. Sim. Né? E que dentro da escola também ela pudesse ter um grupo que atendesse os pais. Que excelente que seria se toda escola municipal e estadual tivesse um assistente social, tivesse um psicólogo disponível naquela escola, né? Para poder atender não só as crianças, mas também os pais. Sim. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, não sei se eu estou falando uma coisa utópica, não sei. Parece que foi aprovada uma lei para construir um centro especializado municipal. Não sei, né? Aí vem verba do Estado. É uma lei que foi em maio do ano passado. E aí vai ter esse centro. Vão construir mais, que legal, né? Mais algo voltado para autismo e que vai ser público. E foi o ano passado, né? Aqui não fala, a notícia só fala isso mesmo, mas foi aprovado. Tem uma questão que eu acho importante abordar aí sobre a ótica de pessoas que conhecem, né, mais profundamente o assunto, que é a questão da autonomia, né? A autonomia do ser humano. É natural que o pai e a mãe queiram ver o filho encaminhado na vida, e quando a gente diz encaminhado é gerindo a sua própria vida, os seus negócios, os seus sonhos. Como que funciona essa questão da autonomia da pessoa que está com autismo? Então, aí a gente trabalha em terapia, né? A construção desse sujeito. Às vezes, uma melhora mínima já é um grande avanço. Mas nem todos vão ter essa autonomia. Se for isso que grave, tocar, gente, porque é passado para nós. Vai precisar de ajuda. Eu que sou leigo, eu acompanho algumas coisas em relação a isso. Cara, nem toda criança vai ser um Messi da vida. Não. Nem toda criança vai ser um good doctor, entendeu? Sim, vai ser um CEO exatamente, multinacional. Cara, então, nos passam a realidade através da mídia. É claro que assim, tá legal, é legal a série, não sei, não acompanho direito. Mas, poxa vida, né? Parece que toda criança com autismo vai ser alguém genial. Não, que vai ser fácil de trabalhar, que vai ser fácil de lidar. Não. Então, assim, por exemplo, o meu sobrinho, ele é autista, ele é uma criança com autismo grave, né? E a mãe dele, assim, excelente, tenho uma admiração imensa por ela, porque ela parou a vida profissional, ele é aposentado, né? Recebe benefício de prestação continuada,
para que a mãe possa sustentá-lo. Ela era mãe solo, hoje não mais, mas ela era mãe solo, né? Ela tinha que lidar com tudo isso sozinha. E assim, hoje ele fala algumas palavras, ele repete algumas palavras, ele estende a roupa no varal, né? E ela, uns tempos atrás, ela postou ele estendendo a roupa no varal e os comentários das pessoas, grandes coisas. Uma criança estendendo a roupa no varal. Que grande que tem nisso, cara, né? É uma conquista pra mãe ali, cara. Tá, então assim, ele pega a vassourinha, põe a sujeirinha na pazinha, com muita dificuldade, mas ele é uma criança extremamente comportada, assim, sabe? Ela fez todas as terapias e, né, é uma pessoa que não tem condições de abarcar financeiramente com nada, né? Por que a maioria, Ela só foi atrás. Ok, tem atendimento aonde? Onde que eu posso levar meu filho? Levou na PAI. Eu vou buscar, então. Vou buscar. E assim, o autismo, ele é uma criança que você tem que impor regras e limites, né? Não é porque ele... É isso que eu falo, né? A questão é para além do autismo, é uma criança, né? Então, buscar o sujeito, porque... Se o autismo for considerado leve, a gente tem caso de grandes gênios que falam que é Asperger, né? Que é transtorno também do espectro autista. O Einstein, por exemplo, né? Dizem que ele era. Porque tem um nível que a criança consegue falar. Aí, às vezes o autista ele tem um assunto que ele gosta muito, ele se interessa muito e aquilo, ele vai embora, ele aprende sobre aquilo, vira, assim, um aficionado sobre o espaço. E aí recebe um apoio. E aí tem o privilégio dos pais poderem dar um estudo e apoiar ele estudar o espaço. E aí vai virar, parece que tem uma empresa alguém funcional. Parece que tem uma empresa nos Estados Unidos que só contratam pessoas com autismo, assim, entendeu? Porque são mais focadas... Mais matemáticas, gostam dessa parte. Eu só não sei qual empresa que é, mas... Então, aí tá inserido na fala, e não seria o grave, né? Porque o autista grave, às vezes, não vai conseguir, né? Deixa eu tocar um negócio. E assim, o ser humano, eu falo assim, né? Que todos, se pararmos para pensar, né? Sobre o autismo, sobre essa questão de se interessar por algo, se aprimorar somente naquilo, eu acho que nós teríamos aí um mundo cheio de especialistas mesmos, né? Porque nós somos cheios de devaneios, né? O ser humano. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu me interesso eu me interesso por exemplo, me interessei por psicologia, né? Eu não me interessei por psicologia e fui experimentando, né? Fui na psicologia clínica, fui na psicologia social, cheio de devaneios. E nesses devaneios você até impede o seu próprio crescimento, porque você não escolhe uma linha a seguir, a crescer, a manter aquilo. Já o autismo necessita seguir e manter uma rotina, manter uma linha de interesse só, porque 2 interesses é muita coisa. Então, assim, a gente tem no autismo leve aí, né, grandes gênios, né? E é só que, assim, não podemos esquecer que pessoa com autismo, tem pessoa com algumas deficiências intelectuais. Às vezes a criança, a questão da criança não é só o autismo, é também o transtorno de desenvolvimento intelectual, né? Entendi. Então pode ser associado a essas duas coisas, né? Então autismo e deficiência intelectual. Então nem todo nem toda criança com autismo leve é um gênio, né? Porque nós temos aí essa questão do desenvolvimento intelectual. Deixa eu tocar num assunto que
não sei se vai ser delicado ou não, foi falado da mãe que larga tudo e tal. Por que a maioria dos casais que tem uma criança com autismo, eles acabam se separando? Vocês sabem dizer? Porque eles não são só pais de uma criança com autismo. Eles são um casal, igual qualquer relacionamento amoroso. Tem que ter investimento. Ela não pode se identificar assim. Tem que ter um investimento libidinal, né? No parceiro, na parceira. E isso é muito difícil, imagina. Igual, né, às vezes, os homens, na maioria, né? Também não aguentam, né? Se separam, vão embora, constroem outra família. Aí sobra só pra mulher. A mulher não se identifica mais como... Como que eu posso explicar, né? Ela volta pro filho, né? E o que eu quero dizer, assim, se separam por quê? Por isso que é importante a terapia do casal. Vocês não são só... O casal não é só pais de uma criança diferente. Eles são um casal ali. Lembra da história... resgata, né, de quando se conheceram. O pessoal vai ficar falando, mas tem que investir no casamento porque também. Porque no casamento, eu não sou expert, né? Só passei por não quero passar por mais não. Mas, chega, né? Aprendi a lição. Assim, dentro do casamento, tem seus perrengues, cara, que acaba por alguma coisa que aconteceu, eles se separam, entendeu? Eu acho que creio com a criança que precisa de uma atenção maior, né? Eu acho que para segurar a barra mesmo, precisa até ser sobre-humano, entendeu? E eu acho que às vezes eles não conseguem segurar a barra. Eu acho que justamente por isso, porque de repente eles precisam de uma ajuda profissional, de um psicólogo, até mesmo psiquiatra, não sei, entendeu? E se dedica tanto, precisa de ajuda, exatamente. E se preocupam tanto com a criança, e esquecem de si. Só como cuidadores e ninguém cuida de si, nem do casal, e aí a relação também acaba. Exatamente. E aí, geralmente, né, pelo que eu vejo, sobra mais pra mãe. A mãe, daí ela até se larga, deixa de existir para poder fazer com que apenas a criança exista. Isso. E vocês acham que é preciso fazer o quê a partir assim, da criança foi diagnosticada com autismo? Os pais também têm que procurar ajuda e de imediato? Ou antes mesmo de sair o diagnóstico, eles têm que procurar ajuda? Bom, antes da Samila responder, que acho que ela vai responder muito melhor essa questão, mas a responsabilidade, né, é de ambos. Não, claro, né, isso é perante lógico. a lei. Então, se o pai está se ausentando, tem formas de fazer ele ser responsabilizado, né? Então, tem aí no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, eu fui psicóloga no Conselho Tutelar por 3 anos, né? Tive bastante experiência, que a mãe ia lá procurar ajuda. Olha, eu preciso que o pai, pelo menos, leve na terapia segunda, quarta e sexta. Entendeu? Porque eu preciso trabalhar, né? Foi uma mãe que não deixou de viver, né? Por essa condição. Eu preciso trabalhar, eu preciso que ele se responsabilize. Então, existem formas de fazer ele ser responsabilizado por isso. Claro, nós temos aí uma questão muito maior, né? Que a gente tem uma questão do machismo estrutural aí, né? Que a mãe tem que abarcar, a mãe que tem que cuidar, o filho é da mãe, né? Nós temos a culpa do meu filho ter nascido assim é da mãe. Eu ouvi isso em experiências de atendimento mesmo. Do pai falando isso? Sim. Mas pai precisa de tratamento. Com certeza. Aí eu vou deixar a palavra com a Sama, que eu acho que ela... Tem pais também que cuidam. Pai solo é raro, mas tem também. Essa foi a experiência que eu fiz no escritório. Tem, né? Um pai tem de tudo, gente. Eu sou pai solo, eu amo meus filhos. Sim, adoro, há eu sou apaixonado. exceções. Saudade. Mas, primeiro, os pais, eu acredito, têm que cair do narcisismo, né? Que é isso? Parar de achar o meu filho tem que agir conforme o molde do padrão e tentar perceber que às vezes não vai ser daquele jeito, né? Não vai ser diferente mesmo. Então, nem sempre vai ser o que eu quero.
Primeira coisa, aceitar, né? Que é diferente, Não, por que ele não fala? Né? Aceitar e procurar ajuda, sim. Procurar ajuda enquanto os pais, né, de uma criança diferente. E, infelizmente, não é a realidade de todo brasileiro, né? Mas a gente vai ter mais investimento, né? E procurar ajuda em instituição pública para levar a criança o quanto mais cedo, melhor, né? Porque daí pode desenvolver melhor a funcionalidade, a fala, né? Como é o caso do filho da Gabi, que ela conseguiu com que ele, né, derrubasse o diagnóstico. Mas assim, aceite que é diferente já. E depois procura ajuda. Agora me esqueci, qual das duas que trabalha com questão penal? Ou Nós duas. Ah, tá. Você chega a trabalhar também com crianças e adolescentes na área penal também ou não? Não. Não. Sim. Pode ser até para as duas eu pergunto. Quando a criança comete algum delito, ela é presa, né, ela é detida e levada, né, depois para o NEI. Isso. Não sei se mudou o nome ou não. Não, a criança não, o adolescente. O adolescente. Quando a criança comete algo desestrutural, não aceito, né, socialmente ou em lei, quem é responsabilizado é os pais. Né? E aí, esse adolescente chegando na UNEI, é feito algum trabalho psicológico com ele para saber se também tem algum distúrbio? Porque parece que assim, né? Gente, eu não quero polemizar, pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas parece-me que assim, quando é filho de rico, tem algum distúrbio, mas quando é filho de pobre é vagabundo, é bandido mesmo, tem que ser penalizado, tem que se reduzir a menoridade, né? E bandido bom, bandido morto, essas coisas, né? Então assim, como é que é o nome daquele distúrbio que tem que a pessoa gosta de cometer crime? Antissocial. Não, Psicopata. borderline, entendeu? Então parece que quando você tem um poder aquisitivo maior, né? Seu filho é borderline. Quando é filho do pobre, parece que é vagabundo mesmo, entendeu? É bandido, né? Sabem se é feito algum trabalho psicológico com esses adolescentes quando cometem um crime e é levado para o Instituto Penal? Sim. Quando o adolescente ele comete um ato infracional, né? Que não se Gente, fala também outra coisa. Eu não quero que vocês me definam também assim como um cara que seja... o cara sei lá, anti-rico, não tem nada. Não, você falou a realidade. Não achei nem polêmica. Você falou a realidade. Que bom. Na verdade, eu acho legal sua pergunta, porque quando eu comecei a trabalhar com medidas socioeducativas, né, com adolescente em conflito com a lei, adolescente comete um ato infracional, eu pensava de acordo com o que é estereótipo na sociedade, né? Ele comete crime, é vagabundo, não tem jeito, né? Já começou cedo, imagine quando ficar mais velho. Então, e trabalhando com medida socioeducativa em meio aberto, porque existem várias medidas, né? Existe o adolescente cometeu um ato infracional, digamos que leve, ele é advertido pelo judiciário. É o juiz que determina que tipo de medida ele vai cumprir. O medida socioeducativa em meio aberto, existem os profissionais que atuam ali no CREA, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é um psicólogo, um assistente social, tem advogado também, que atua dentro de um plano individual de atendimento. Eu trago esse adolescente e a família dele, sento ele, vamos fazer um plano individual de atendimento. Aí eu vou fazer. Esse adolescente, ele está estudando educação, cultura, lazer e esporte. O que ele tem de cultura, lazer e esporte? Saúde, como está de saúde? Então, eu vou fazer os encaminhamentos, eu vou fazer esse plano junto com a família, né? Aí a família vai assinar esse termo, porque a família tem que ser responsabilizada por esse plano de atendimento. E daí ali o psicólogo e o assistente social vai fazer visita na casa, ele vai acompanhar o cumprimento dessa medida socioeducativa, para ver se ele foi matriculado, porque ele estava fora da escola, se ele está frequente na escola. Não é só ser matriculado, se ele está presente, se ele está indo na aula.
Então, assim, existe esse acompanhamento. E, assim, eu pensava assim, de 10 adolescentes, 1 vai se salvar. E não é. É que, qual que é o problema da sociedade? O problema da sociedade é mídia. A mídia escura, obscura mesmo. Por exemplo, um cara acabou de assaltar o mercado da esquina da sua casa. E um adolescente acabou de assaltar a outra esquina da sua casa. Você é um repórter. O que vai trazer mais ibope? O adolescente assaltando ou o cara, o adulto assaltando? O adolescente. Você vai pegar a sua câmera e você vai filmar qual assalto? O adolescente. O adolescente. Por quê? Porque é um adolescente, o cara, ele tá cometendo um ato infracional ali, entende? Então, vamos focar no adolescente. Então, assim, o adolescente, ele é banalizado, né? Ele é. E daí, quando ele comete um ato infracional, muito mais. Então, aquele adolescente não tem mais jeito. E daí, trabalhando dentro da medida socioeducativa, eu comecei a atender 1, atender 2, 3, 4. Na época, era muito atendimento. Eu trabalhava no CREA-Sul, né? Na época. E a gente tinha 100, 120 acompanhamento. A gente tinha 100, 120 por dupla de profissional. Era muito adolescente, né? Não sei como que tá hoje, porque eu não tô na área. Mas eu era muito adolescente. E de 100, 120, eu via a maioria não transgredindo mais. Eu via a maioria, tipo, ok, não como fala, não virava doutor, não tem oportunidade, né, de um filho de rico. Mas assim, casando, tendo filhos, não querendo, trabalhando, mas, né, virando uma pessoa com profissão, talvez não estudando, entendeu? Mas assim, não querendo essa vida de novo, quando bem atendido. Nas UNEIs, né, nas unidades de internação, não tenho muita experiência. O que eu fazia lá são algumas palestras, né? Eu ia lá enquanto palestrante. Mas existe também o mesmo plano individual de atendimento. E lá eles são levados para o CAPS, para a escola, enfim. Para detectar se tem algum adolescente com algum transtorno mental, alguma coisa, exatamente. Né? Para poder até dar um atendimento prisional diferenciado, de repente, para esse adolescente também, né? Sim, exatamente, né? Então, mas esses adolescentes que são detectados com algum transtorno, assim, são medicados também, não são? Tem o atendimento multidisciplinar, então, né? E aí vai ter médico, psiquiatra, vai ter o atendimento psicológico. Gente, eu não sei se vocês, assim, sinceridade, mas eu queria saber, vocês sabem se quem, por exemplo, dá essa medicação para esses adolescentes durante o dia a dia, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas? Vocês sabem? Na UNEI seria a equipe de saúde. Tem uma equipe de saúde, tem controle enfermeiro. Tem que ser então. Nas unidades prisionais tem a parte de saúde. Pensei que deixava assim a rolê pra eles, não pode. Na cabeceira da cama ali, pode pegar o seu remédio e vai tomar seu horário. Não, lá tem técnicos profissionais que cuidam disso. Então tá. Então, querendo ou não, são assistidos então. Sim. Tem uma questão que foge aí desse foco aí. Eu tive uma irmã que sempre tratamos a situação dela, tive porque ela é falecida, como uma deficiência mental. Que mais café, Bruno? O termo deficiência mental, ele é inadequado, inapropriado, ou ele ainda é usado dentro da psicologia, dentro da psiquiatria? E essa questão do autismo, ele se enquadraria dentro desse conceito também de deficiência mental ou não? Não tem nada a ver. É que mente é uma questão muito ampla, né? Se ela falar que a pessoa tem deficiência mental, você está colocando ela em todo o quadrante de problemática, né? Possível. Hoje É um termo que eu tento me corrigir sempre. Até mesmo nas minhas postagens que eu faço, tal, não sei o quê. Né? Eu tenho deficiente mental. Eu tento não colocar na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com essa... É que nem eu falei já sobre isso, com essa definição de pessoa...
ela é deficiente mental, né? Essa questão do é muito forte. Então, pessoa com deficiência intelectual, né? Pessoa com deficiência com disfunção, de neurodesenvolvimento. Existem terminologias para cada tipo de CID, né? Transtorno, déficit seriam sinônimos? Não. Não. Transtorno é o nome de todas as... Não é doença, é transtorno mesmo. Por exemplo, a gente tem DSM-5, Isso. que todos os problemas de saúde mental, eu vou colocar como problema, porque não é doença, é transtorno, é esse nome mesmo, transtorno. De saúde mental tá nesse DSM-5, que é um conjunto de sintomas que você vai classificando, igual ela trouxe o exemplo da classificação. A psiquiatria que usa, viu? Ele é usado mundialmente. Se você faz o check, por exemplo, de 10 sintomas e se encaixa ali no transtorno de... Qual que você citou agora? Atenção e déficit. Você falou déficit, né? De déficit de atenção e hiperatividade. E aí você tem 10 sintomas lá, olhou lá, o médico vai te passar o CID. E vai falar que você tem. O déficit de atenção é um transtorno. Transtorno de déficit. Isso. Exato. Transtorno depressivo. Depressão. Exatamente. E É bom entender os termos, né? Até para que a gente possa... Vamos lá. Não fala mais doença mental. O que Não fala mais doença. O que é o transtorno? Por exemplo, você tá no trânsito de São Paulo. Você já viu o trânsito de São Paulo? É um transtorno. Né? Não pode não. Aqui também. O trânsito de São Paulo, ele é abarrotado, mas ele funciona. Que sai, ele funciona melhor que aqui. Boa experiência, né? Mas assim, ele funciona. Só que daí vem uma pessoa, bate na traseira de um carro, ali, no pico, né? No alto no centro de São Paulo. Um carro bate no outro. Aí o que eu vou ter? Um transtorno ali. Tudo entra de alguma forma, aquilo, né, sai do que é esperado naquele trânsito, né? Eu vou chegar 1 hora mais tarde, 2 horas mais tarde, porque eu estou passando nesse momento por um transtorno, né? Então, o déficit é falta algo, né? Déficit. Então, sob o ponto de vista da capacidade civil, se você conhece uma criança que foi acompanhada com transtorno do espectro autista, chega aos 18 anos. Ele tem capacidade plena para a vida civil? Você conhece? Sabe como funciona? Depende do grau, né? Aí quem vai dizer, no caso, é um psiquiatra? Porque ele é diagnosticado, né? Depende do grau. Né? Até porque, assim, por exemplo, uma civil, você diz do casamento mesmo. Não, da capacidade civil de realizar negócios, de comprar, vender, negociar. Depende do nível, porque assim, nível moderado, grave, dificilmente vai conseguir fechar o negócio. Pelo contrário, né? Por exemplo, se uma pessoa por exemplo, uma pessoa casa, né, ou tem um relacionamento com um adulto que é acometido de alguma deficiência referente à intelectualidade ou ao transtorno espectro autista, ela está cometendo uma violação de estupro de vulnerável, por exemplo, né? Porque ela não tem a capacidade plena. Mas dependendo do grau ou para todos os graus? Não, então, dependendo do grau. Ah, tá. Né? Porque a gente... Não, eu pensei na mulher do Messi, cara. Tadinha. Não, parece besteira, mas eu não entendi. A mulher do Messi? É que o Messi foi diagnosticado Messi com... Tá sofrendo. Tem um... leve. Bem leve, assim, sabe? De autismo e tal. Né? Eu pensei justamente, por isso que eu perguntei, né? Se é feito para todos os casos ou depende do caso, né? Então depende do caso. Gente, o leve é funcional, é um gênero de futebol. O leve pode exercer. Então, até é muito delicado falar isso, porque foge
da minha alçada, a gente né? não conhece o Messi, né? Foge da minha Você alçada, conhece. mas foge da minha alçada, mas assim, uma pessoa que ela não tem capacidade plena de gerir a própria vida. Quando eu digo isso, eu estou falando que eu tenho um diagnóstico. Tá, mas a minha questão aí seria assim, quem que vai dizer que um autista consegue entender a complexidade de um negócio? Então, o autista, ele completou 18 anos, enfim, começou a trabalhar, guardou o seu dinheiro, quer adquirir o seu carro. E quem que vai dizer se ele tem capacidade para compreender essa dimensão? Olha, eu quero um carro, esse carro ele tem um valor de mercado, eu posso negociar, eu posso pedir oferecer um valor a menos. Ele mesmo. Ele Mesmo, tá. se ele tivesse Então, mas desenvolvimento e conseguir... Aí, no caso, um psiquiatra que faria essa avaliação para dizer se ele tem esse conhecimento dessa dimensão toda? Um psiquiatra ou uma equipe Ou uma multidisciplinar. equipe multidisciplinar? Mas eu acho que aí vale mais pra questão assim, dele poder dirigir do que fazer negócio, né? Não, eu digo para entender a complexidade, porque a minha questão, quando eu fiz a pergunta sobre autonomia, seria para entender assim, como que chega um autista na idade adulta com relação à autonomia mesmo, para questão de negócio, para gerir a própria vida, para escolher. Pra querer morar sozinho. Gente, se for leve, é funcional. Sim, é funcional. Se for leve o Messi, é funcional. Aham. Mas aí ele mesmo vai se autorizando das coisas, não é? É aí que tá, né? É aí que tá. A gente procura tudo. A sociedade procura um quadrante em que possa se encaixar algo ou o quê. E às vezes se enquadrar desde, por exemplo, quando a gente fala sobre o que é feminino, o que é masculino. A gente procura estabelecer padrões ali. Do espectro autista, como que eu não posso estabelecer nenhum padrão, não tem nem como responder essa pergunta, porque cada um vai ter a sua funcionalidade, o seu desenvolvimento, a sua persona, entende? Porque é uma pessoa, né? Esse diagnóstico, por exemplo, mesmo sendo leve, você não pode te impedir de passar num concurso, de arrumar um emprego numa empresa. Sim. Por isso que ele se autoriza dele mesmo. Mas a minha questão e a pergunta, ela a pretensão é ultrapassar os limites da família, né? Porque uma coisa é o pai, a mãe que acompanha essa criança e aí ele rompe as barreiras sociais, rompe os protótipos. Mas aí esse menino, esse meu filho, né? Que eu aceitei, que eu acompanhei, que eu vi que ele cresceu, que eu comemoro, aí ele vai e negocia ali na frente com o João, com o Pedro, que é uma pessoa gabaritada no negócio e ele negocia muito mal. Eu, como pai, eu digo que, bom, foi só mais uma cabeçadinha? Ou é necessário que eu, como pai, tome uma... Mas aí é que tá, Givanildo, porque um filho... Porque a gente cai nesse quadradinho social, não tem jeito, né? Givanildo, um filho considerado normal também pode fazer isso. Pode, mas aí... Você vai fazer o que com o pai? Vai aconselhar, independente do... Então, mas aí porque você tá colocando o autista como se... Então, porque ele é autista que ele fez essa cagada. Mas aí o seu filho chega em casa e fala assim, não acredito. O carro você pagou 50 mil, vale 20. Aí o teu filho, ele vai avaliar aquilo ali, ele vai aprender, ele vai evoluir. O autista, ele consegue fazer essa avaliação? Aí nós voltamos então para a questão do grau. Do nível, Do nível. Sim. Tá. É isso que eu queria entender. Então, assim, a barreira, acho que tem que ser rompida, é isso. É que eles podem tudo, né? Então, assim, se uma mãe, né, de uma criança com autismo, ela já foi em visitas, por exemplo, que a criança, ela fazia o que queria. Pegava a vassoura e jogava pro teto e aquela loucura toda e dava vassourada no irmão. Era o giraia dentro de casa. E vassourada na cabeça do pai, na cabeça, ai, meu filho, não faz isso, né? A criança não tá nem entendendo o que tá captando daquela voz. Então, assim, falta regra e limite. Agora entendi, porque você falou também que assim, também precisa de regras, precisa de limite. Sim, exato, porque é uma criança. Ele precisa de regras e limites. Né? O que é a criança? A criança não sabe nada, ela age por instinto, tem que né? dizer não também. Então, exatamente. Então,
óbvio, né, que as dificuldades são diferentes, mas a mesma exigência que se tem por uma criança sem o autismo, se tem também com o autismo. Gabriela, mas aí não fica também assim uma situação. Bom, o autista, de repente, ele não consegue perceber ali os comandos. E aí o pai e a mãe ficam em cima e não dá liberdade, porque faz isso, não pode fazer aquilo. Isso aí também não prejudicaria o crescimento, a evolução dele, não, como ser humano? Acho que depende do não, né? Depende do que ele fez, né? Exatamente. Então É mas igual, não, vamos lá, né? mas Seu filho ele não é uma criança com autismo. Aí ele vai dar uma vassourada na sua cabeça. Não. Aí eu falo não, né? Aí beleza, ele abaixa a vassoura. Não. Aí eu pego a vassoura, o que eu faço? Eu pego a criança, sento na frente dele. Isso não pode. A criança, por si, você tem que falar com o passado. Porque ela, mesmo que ela tá te ouvindo, ela finge que não escuta. Né? Isso não pode. E educar dá trabalho. Mas né? aí ele pega a vassoura, vamos supor, e sai quebrando as plantas, bate no cachorro. É interessante que o pai dê essa autonomia para ele fazer, o autista. Ou que esteja em cima. Não. O não demais também não prejudica, não cerceia? O não demais é assim... Que tipo de não que você tá dando, né? Você leva o teu filho, questão... você leva o teu filho autista ao mercado. Aí lá o mercado ele pega uma coisa, ele pega outra. Vamos supor que essa criança, que está acompanhada da mãe, a mãe já é uma pessoa esclarecida, que já sabe, que já assistiu aqui os nossos dois podcasts, já conhece. Aí vai ao nosso supermercado atacadão aqui. Chega lá, a criança vê tudo aquilo lá, que qualquer criança vai querer pegar uma coisa e outra. Mas aí, o que vocês nos oferecem assim, para essa mãe se conduzir? Ela tem que ser altamente proibitiva ou ela tem que proibir só aquilo que vai, de repente, causar um dano maior? O que seria mais aconselhável para... Dano maior. Só o dano maior, né? Por isso a importância da terapia, porque se você faz acompanhamento, né, multidisciplinar, às vezes com medicação, com a equipe toda, a criança vai apresentando melhora até nesses comportamentos, assim, considerados agressivos, né? Que eu acho que isso sim tem limite. Porque tem crianças que têm esse comportamento, ela não sabe o que ela tá fazendo, né? A gente tá falando de autistas graves que não dormem à noite, tem casos, assim, seríssimos, né? De comportamento que aí precisa até de uma intervenção por isso mais que é medicamentosa. importante, né? A terapeuta ocupacional, eu entendo o que o Givanildo falou. A questão da linguagem, às vezes ela tá querendo se expressar, é importante que conheça seu filho. Também não é tudo que você vai ficar não, que a criança vai ficar mais estressada. Às vezes também você encher a criança de terapia, no método tal, não quero falar o nome. Tem criança autista que vai ficar pior, porque não gosta daquela coisa ali de vir um profissional entrar na sua casa. O autista, ele se sente muito invadido com o outro, né? Com outro ser humano. E aí tem gente que paga caríssimo nesse método, vai lá e taca um monte de tarefa. Pode se sentir invadido também no espaço dele, assim, da casa? Pode, dependendo. O que eu quero dizer, assim, não é todo autista que vai gostar desse método aí, que tá super na moda, né? E puxando o gancho, encher. É que ele falou um monte de não, né? Encher a criança vai deixar ela mais estressada. Você ficar não, entende a linguagem. Às vezes tá mexendo nas coisas porque tá achando colorido. O autista, ele tem uma conexão de pensamento, de criatividade com objetos. Ele poderia estar aqui assim, achando incrível, sabe? E ele tá ali com a linguagem dele, que não é a nossa, o português, mas ele tá ali ó, no mundo dele de criatividade. E aí, você não vai ficar falando, não, para com isso. Tem pais que fazem, né? Mas tá errado. Né? Comportamento... Às vezes ele tá estressado, começa a fazer repetição, né? Quando eu falo não, né? Eu falo que da mesma forma que você educa o seu filho, você não vai educar diferente uma criança com autismo, né? Entende? Então, assim, da mesma forma, faz mal falar não pra criança que não tem autismo. Né? Me veio uma questão, você pegou o celular, Sam, e
Seria saudável os pais, como o autista ele tem normalmente um foco de atenção, seria saudável os pais estarem sempre dando o celular para que a criança possa se entreter ali e perder outros focos de atenção que daria mais trabalho? Ou o celular pode trazer algum prejuízo, algum atraso cognitivo para essa criança com autismo? Eu acho que o celular já está na nossa cultura, não tem como fugir. É. A criança vai ver e vai pegar, a gente tem que usar da melhor forma possível. E acredito que tem jogos educativos, né? Que dá para baixar. Sim, Muito não vai bom. deixar o tempo inteiro, né? Uhum. Mas assim, tela em excesso, né, faz mal, assim. Eu acho que pra qualquer criança faz mal. Mas Tudo um em excesso, joguinho, na verdade. um né? vídeo interessante, ele contribui também. Eu acho que sendo moderado vai pegar o celular. Eu acho que sendo moderado. Para nós nada que adultos, né? exagerado, Para né? nós adultos Eu não vivo faz. sem meu celular. Baixa não, imagina. o Instagram, Facebook, TikTok, aí você começa Eu a ver. já tô vendida já. Faz parte do meu corpo já isso aqui. Já acorda já lá no Instagram já. Meninas, Pessoal, eu acho que iremos para o mesmo rumo. Estou muito contente, né? Não sei se o Evandro tem ainda alguma questão. Da minha parte, estou satisfeitíssimo. É só uma coisa para me esclarecer, que eu sou leigo no assunto mesmo. Até para encerrar, então, já o Givanildo, né? Beleza? Tudo bem? Eu tô satisfeito. Tá. Então, para me esclarecer mesmo, eu, Evandro, vamos supor que os pais, a criança lá é diagnosticada com autismo, ou os pais faleçam, e aí os parentes familiares não querem aquela criança. O que acontece com essa criança ou com esse adolescente? Sim. Então, aí ele fica sob cuidados do Estado. Do Estado. É. Vai para adoção? Sob cuidados do Estado, vai para adoção, né? Dificilmente são adotados, infelizmente essa é a realidade. Nós já temos dificuldade com adoção tardia, né? As pessoas querem bebezinhos, né? De olhos claros. Menos eu. Então, infelizmente, nós temos essa dificuldade com a adoção. Adulto, né? Se adulto E tem se- a casa terapêutica, que acho que é com CAPS, né? Que tem essas casas. Aí leva a medicação lá. Eu não lembro o nome Eu também não exato sei, agora, mas mas tem. existe Ah. onde fique, sob cuidados Ah, do tá. Estado/município. Mesmo que seja Num para vida programa de toda. saúde mental, Mesmo que seja para vida toda, digamos. Isso. Sim, tem pessoas, né? É, Idosas. residência inclusiva, né, que fala. Se eu Salvo tivesse engano. de condições, eu gostaria de acolher muita gente, cara, mas eu não tenho. Mas eu gostaria mesmo, assim, sinceridade, passar o final de semana comigo, não sei. Não sei. Depende Mas acho que você do pode nível. fazer um trabalho voluntário, ir lá visitar, Sim. né? Gente, Contribuir de alguma Enquanto isso, forma. você vai aos sábados na Atitude, na escolinha de futebol. Ô, Bandido, eu tô lá também. Convidado. Show. E você está convidado para vir pro podcast também, toda quinta-feira. Toda aqui. Dou outra, porque... Meninas, obrigado. Obrigada a vocês. Muito bem. Obrigado ao muito Leandro, obrigado ao Adriano também, que estão nos suportando também. Estão ali com toda a paciência deles. Obrigado, Gabriela. Tá? Quero aqui agradecer especialmente a sua presença. Reiterar o convite para aqueles que nos assistem, para os amigos, familiares, né, e aqueles que nos acompanham, que possam, no dia 1º de outubro, né, Gabriela? Dar esse voto de confiança para a Gabriela. É só como na parte vocês da viram. manhã, né? A eleição, a votação. uma Não, pessoa- é das 8 às É o 5 dia- da tarde. É o dia Ah, todo, já é como tô- se fosse ah, uma já eleição tá, tá. regular, né? Não, tranquilo. É uma eleição regular, né? Uhum. E dar esse voto de confiança para a Gabriela, tenho certeza que ela fará um trabalho extraordinário, porque é uma pessoa de muito conhecimento e é uma pessoa que tem uma consciência do ser humano diferenciada, então tenho certeza que vai fazer esse trabalho. Agradecer especialmente também a Sânia, muito obrigado, tá, por ter participado conosco desse podcast. Obrigada, imagino. Com certeza em outras oportunidades, com outros temas, nós vamos estar Uhum. perguntando, vocês conhecem, né? E voltaremos a falar, com certeza, para, de repente, debater outros temas que é do conhecimento também dessas simpatias que aqui estiveram conosco, tá? Qual que é o número seu? Pro dia 1º? 20 mil. 20 Ah, mil. é o número 20 mil, é o número da sorte. Eu anotei aqui. 20 mil. E aqueles que nos acompanham, né? Nos ajude curtindo, compartilhando, comente. Em breve é a promessa, nós estaremos fazendo ao vivo o nosso podcast, né? Por enquanto ainda não é ao vivo, mas em breve, para que aqueles que se interessam pelo podcast do Atitude Diferente possa comentar
dizer o que pensa e participar cada vez mais conosco. Então, nosso muito obrigado. Um grande abraço da equipe Podcast Atitude Diferente. Antes, Pois não, meu cara. antes de encerrar, que vocês recebam para tomar o chá de vocês. Ai, que legal. Tomar o cafezinho em casa. Eu amo caneca. Eu também, só que eu não ganho nenhuma. Aí, Você só entrega pra gente. só porque eu sou branquinho lá da favela, da periferia, ninguém... Sou discriminado. Amém. Mas, meninas, obrigado mesmo, tá? Também Posso falar meu Instagram? deve... Ó, PCCGMS. Vixe, pra lá. PC, PC se escreve como? PSI, Ah, tá. CGMS, tudo junto. Ah, CG. De atendimento online de sessões de psicanálise. Eita, pega, vou me inscrever lá. Mas vocês têm mais algum recado? Ah, deixa eu falar um negócio, questão do autismo também. Eu esqueci de falar no outro podcast com o Luiz. Tem uma amiga que ela tem uma criança especial e tal. E há muitos anos atrás, dentro da igreja, nós fazíamos uma celebraçãozinha antes de começarmos a catequese. E ela falou assim, né, dando seu testemunho, ela falou assim que ela aprendeu a ser especial. Porque todo pai, toda mãe que tem uma criança especial, a mãe e o pai se tornam especial também. Eu só esqueci de falar isso no outro podcast, eu gostaria que ficasse marcado. Toda mãe, todo pai que tem uma criança especial, todo irmão, todo mundo é especial. Todo mundo é especial. Vocês são especiais porque tem eu como amigo. Não. Gente, obrigado. Muito bem. Fiquem na paz, tá bom? Obrigado, meninas.